Boa tarde a todos, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais esse momento em que nos encontramos aqui para dialogarmos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 6. Queridos, o sal, para cumprir a sua função, ele precisa penetrar nos alimentos. E a luz, a mesma coisa. Para brilhar, ela precisa ser acesa no escuro. Assim, se quisermos fazer a diferença, devemos impregnar a sociedade, pois como igreja, temos dupla responsabilidade. E podemos ver esse exemplo muito claro na igreja primitiva, onde os apóstolos se dedicavam à propagação do reino de Deus, bem sempre atentos à responsabilidade social. A igreja é um organismo vivo, e, ao mesmo tempo, é classificada pela sociedade como uma entidade filantrópica. Por essa razão, devemos estar atentos aos nossos direitos e também aos nossos deveres como cidadãos. Uma das 48 disciplinas da matriz curricular do curso livre de teologia ministrado pelo Instituto Teológico Quadrangular é cidadania. Você já deve ter ouvido, já vai falar de política, né, ao ouvir essa palavra. Então, num conceito amplo, a palavra cidadania denota a vida da cidade, a polis, né? E a responsabilidade do cidadão, a politis, ou seja, tem a ver com toda a nossa vida na sociedade humana. Política é a arte de viver juntos em comunidade. Numa definição mais limitada, política é a ciência de governar, e é a preocupação com o desenvolvimento e a construção de políticas específicas que possam ser adotadas pela legislação e aplicadas para benefício da sociedade. E temos a alegria de ter conosco hoje, para dialogarmos sobre esse tema, o pastor Paulo César Pereira, que é diretor e professor do nosso ITQ SC 015, pastor da primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de São Francisco do Sul, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, vice-presidente da APAI, conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e na cidade de São Francisco do Sul, e membro do GRADSIA, Grupo Regional de Articulação de Ações em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, na região de Jaraguá do Sul. E também a pastora Marta Regina Souza Schneider Pereira. A pastora Marta é bacharel em teologia, é professora e diretora do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular na região de Jaraguá, e também é co-pastora titular ali com o pastor Paulo na primeira IEQ de São Francisco do Sul, da região de Jaraguá. Boa tarde, pastora Marta, seja bem-vinda. Boa tarde, pastor Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, pastora. Boa tarde a todos. Pastora Marta, como tem sido para a senhora desenvolver a cidadania no ensino bíblico na região de Jaraguá? Bom, olha, pastora, graças a Deus, assim, no dia de hoje, a gente não está encontrando tanta dificuldade. Uma, porque a igreja, ela já saiu daquele conceito de isolamento, né? Agora eu sou igreja, eu aceitei Jesus, eu sou separada de tudo e de todos, né? Então, hoje, graças a Deus, esse conceito acabou, né? Então, o que eu tenho passado para os nossos líderes, os nossos membros, né? Os alunos do ensino bíblico, que nós, como agentes, né, do reino de Deus aqui na Terra, nós temos a obrigação, assim, de nós não vivermos em isolamento, mas de participação, né? O que eu trago para eles assim, ó, a vocação que Deus deu para você, qual foi? Você é um médico, você pode ser usado no reino de Deus. Você é um militar, você é um pedreiro, você é um gari, você é um professor, você é um psicólogo, tudo isso pode ser usado no reino de Deus. E também outra coisa que eu tenho passado assim para eles, que nós não fomos criados para viver sozinhos, né? Nós temos exemplo do próprio Jesus. Jesus tinha seus discípulos, né? E tinha a comunidade, os seus discípulos. Jesus, ele se preocupava, né, com as pessoas, com o bem-estar,
com a felicidade, como é que eles estavam, né? Então, Jesus, ele passou isso para nós, que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, né? Olha, eu vejo ali, ó, que Jesus, ele dava atenção às mulheres, né? A palavra de Deus fala, ele dava atenção às crianças, a palavra de Deus fala, né? Aos doentes. Então, ele dá atenção a todo tipo de pessoas e a todos os tipos de sentimentos. E é isso que eu tenho passado para os nossos alunos, né? E é isso, nós trabalhar nesse sentido dentro da igreja. Dentro da igreja, para nós levarmos para fora, e de fora nós trazemos para dentro da igreja. Muito bem. Seria isso, nós estamos trabalhando nesse sentido, pastora, não de isolamento, mas de sair, né? Ter uma estar visão na comunidade, né? Sair das paredes. Isso, é isso aí que nós temos passado para os nossos, aqui da região, né? Da região de Jaraguá do Sul, pastor. Então tá fácil, assim, graças a Deus, o pessoal tem aceitado, né? Já tá com uma outra mente, assim, né? Outro pensamento a respeito da cidadania. Vai construindo a consciência, né? Isso, pastora, bem assim mesmo. Pastor Paulo, qual a finalidade da disciplina de cidadania na matriz curricular do ITQ? Então, pastora, existe digamos assim, um pensamento meio fechado em relação à cidadania, né? Porque quando a gente fala de cidadania, automaticamente já se une com a questão política. Aquela velha história, já vem falar de política, agora entra essa matéria entrou para quê? Para poder colocar os nossos políticos dentro da cabeça das pessoas. E no decorrer do tempo, assim, se percebeu que, na realidade, o que acontece? A cidadania, né, ou a matéria, a disciplina de cidadania, ela não vem para isso, mas ela vem para criar, então, dentro da nossa geração, uma consciência de cidadão. Eu acredito, assim, uma consciência que, no decorrer do tempo, acabou se perdendo ela, pastor. Ou deixamos dela em segundo plano, né, porque, como a pastora Marta falou, a gente vinha para a igreja e se consumia apenas com as coisas da igreja. E acabava esquecendo que nós estamos no mundo. Nós somos cidadãos celestiais, mas também somos cidadãos dessa terra. E essa matéria, ela vem justamente nesse sentido, assim, de desmificar essa questão, né, que já estava enraizada, ou talvez estivesse começando a enraizar nas pessoas, a respeito do que é ser cidadão, e do que é ser cidadão político. Na nossa geração, eu acho que o senhor e a pastora regulam mais ou menos com a minha geração, nós tínhamos lá no ensino fundamental, a gente tinha Organização Política Brasileira, né, o SPB, primeiro, antes era Educação Moral e Cívica, depois o SPB, e foi até que foi extinto do currículo. Então, não se falou mais em cidadania, eu lembro que a gente fazia as turmas, né, elegia os vereadores mirim dentro da sala de aula, então a gente desenvolvia essa consciência já desde criança, não só no sentido de eleger, mas de montar projetos, de ser ativos nos grêmios estudantis, todas essas coisas eram incentivadas naquela época, né, com uma visão um pouco mais clara do que agora, né, mais ampla. E pastor, e como nós, como igreja de Cristo, podemos contribuir com a comunidade onde nós estamos inseridos? Então, pastora, eu vejo, no caso, e até aquilo que a senhora leu, né, o versículo que a senhora leu no início, a respeito do sal e a função do sal e a função da luz, a gente olhando e analisando esse contexto, e juntamente, digamos assim, com busca da presença de Deus, com busca do Espírito Santo, a gente começou a ver que, né, na minha parte, digamos assim, começamos a ver que a gente estava muito focado em ser cristão e menos focado em ser luz. E menos focado em poder fazer alguma coisa pela sociedade. E aí a gente começa a ler a Bíblia e o estudar da palavra vai nos dando esse entendimento. A gente começa a ler a Bíblia e a gente vê que Jesus estava preocupado também com as coisas, não as coisas do reino, né? Mas ele estava preocupado também com as coisas daqui dessa terra, preocupado com as pessoas, né? E ali eu comecei a buscar isso, e aí foi onde a gente começou a sair, como a pastora falou, começamos a sair de dentro da igreja,
né? E começamos a buscar o que eu como igreja, né, do Senhor, o que eu posso fazer pela minha sociedade? O que eu posso fazer pelo meu bairro? O que eu posso fazer pelo meu município, né? E até mesmo o que eu posso fazer pela minha prefeitura? O que eu posso fazer por ela? Porque é muito fácil a gente, desse lado que a gente está hoje, a gente acaba malhando, a gente acaba criticando, a gente acaba, muitas vezes, entrando com um pensamento, mas o que nós estamos fazendo para eles? No sentido O nosso dever é abençoar as autoridades, né? Isso. É abençoar as autoridades constituídas, é isso que a palavra nos ensina. O meu pai, ele era um homem muito simples, mas muito sábio. Ele dizia, se eu cuidar da frente da minha casa, o vizinho da dele, o vizinho da dele, o vizinho da dele, não precisa o poder público gastar dinheiro com limpar a calçada, com carpe terreno, né? Essas coisas aí. Então, se cada cidadão consciente fizer a sua parte, no contexto, há uma grande mudança, né? E a gente teve, quando o atual prefeito que está hoje, ele assumiu, a gente chegou, fomos conversar com ele, na época eu era presidente do CMDK, do Conselho da Criança, do Direito e Adolescente, né? Aí a gente tinha essa liberdade, tinha essa porta aberta. Daí a gente foi até o gabinete do prefeito, e o que a gente fez? Nós nos colocamos como igreja à disposição para poder orar pelo município, orar por ele, né? E até mesmo para que, se porventura ele precisasse da igreja, onde a gente estava na época na Enseada, para poder fazer algum movimento, ou fazer algum movimento de bairro ali, porque ele pudesse. Então ele tinha a igreja como parceira, né, porque ela ficava fechada. E isso a gente começou a ter essa mentalidade e nos colocar dessa forma através dos conselhos, pastora. Então a entrada nos conselhos municipais... Conselhos de direito. Isso, a entrada nos conselhos municipais, eu percebi assim uma dificuldade, não em ministrar o evangelho, isso não, mas uma dificuldade em ter pessoas que servem a Deus dentro dos conselhos municipais. Dispostas a contribuir lá, né? Criticar é fácil, eu abandonar, né, largar alguma coisa minha, renunciar a alguma coisa minha para contribuir num conselho, aí já é outro peso, né? Então, como que um pastor contribui no Conselho Municipal de Assistência Social? Então, no Conselho, esse ano, a gente entrou por eleição, né, por escolha deles, a gente acabou assumindo como presidência. E, para mim, no caso, participar como conselheiro é uma coisa, você participar como presidente se torna totalmente diferente, a responsabilidade é maior. É sua. Minha, é o que a gente fala para ele, é a última palavra lá. Mas tem sido muito gratificante, pastor, porque eu tenho aprendido muito com as pessoas que estão lá, sabe? Com as pessoas que estão se doando, porque quem está no conselho, e a gente percebe isso, quem está nos conselhos hoje dos municípios, né, do município onde eles fazem parte, eles não estão por dinheiro. Eles não estão por dinheiro, eles não estão para ser vistos, porque eles são vistos, eles não estão para isso, mas eles estão lá porque eles querem o melhor. E o interessante é que a gente fala tanto em fazer como cristão, né? A gente fala em fazer, a gente fala em anunciar o evangelho, a gente fala em uma luta, a gente fala em amor ao próximo, mas, pastor, eu passei a viver o amor ao próximo no Conselho de Assistência. Verdade. Ali eu passei a ver, de ter assistentes sociais empenhada pela causa, mesmo batendo muitas vezes na dificuldade do município, batendo muitas vezes em portas fechadas, e não ter para onde levar, de repente, aquela pessoa que precisa, né? Principalmente na questão da mulher, por sofrer violência em casa, ela quer sair daquele meio, mas ela não tem para onde ir. Não tem forças. O município não tem aonde colocar ela, porque o município ele tem muitas vezes recursos limitados e ele não tem uma parceria, sabe, do município, né, de pessoas que possam acolher. Então aí tu vê a assistente social sofrendo, batendo de porta em porta, pedindo pelo amor de Deus para que ela consiga abrigar aquela pessoa e tirar ela do quadro onde ela está. Então, ali eu vi assim, uma luta contra a maré, sabe? Uma luta contra a maré e de pessoas que, de uma certa forma, creem em Deus,
mas que não professam a mesma fé que a gente professa, né? De um criador, de um restaurador. E a gente diz que a gente luta muitas vezes as causas, que a gente batalha muitas vezes, e ali eu me deparei assim com uma realidade que eu parei para olhar para mim e pensei assim, o que eu estou fazendo? Em que mundo estávamos, né? Em que mundo nós estamos? Isso é bom, essa reflexão é boa. Pastor Paulo, deixa eu só mandar um abraço aqui para a pastora Claudete, professora Claudete Maciel, do ITQ de Itajaí, para a pastora Ruth de Oliveira, aqui de São José, para a pastora Rosinere, ali de Tubarão, para a pastora Lídia Lopes Alexandre, pastora Lídia, boa tarde, pastor Paulo e pastora Marta, grandes amigos. Pastor Frásios, vamos ver, pastor Luiz Vieira, lá de Xaxim, pastor Carlos Roberto, a Jane Mara Lemos Laurentino, a Sandra do Prado de Oliveira, Cleomar Jordani, Cláudio Silveira Coelhos, Juliano Silveira, J. Cunha, Celso Adão Crote, Sueli Valdemar, pastor Nilce e pastora Sônia, ali de Rio do Sul, a Marisa Ribeiro da Cruz, que é minha colega secretária de Educação lá do Amazonas, o pastor Ailê Xavier, Márcio de Oliveira, Carlos Alberto Maba, um abraço, pastor Maba, e o Pedro Simão. Deus abençoe, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Pastor Paulo, e como um pastor contribui, isso eu já disse, no Conselho de Assistência, e no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Também, pastor, a gente foi, acho que em 2015, né? 2016, acho que foi. Em 2016 a gente assumiu como presidente, entramos no Conselho. Eu sempre brinco que a minha entrada no Conselho é culpa da Súlia. Eu ia chegar na Súlia. Culpada, né? Então, foi onde a gente acabou entrando, e ali a gente contribuiu na questão de parcerias, em buscar parceiros, em buscar recursos para o município, porque é uma porta na questão da direito a Súlia frequenta a PAI, né, professor? Esse é o seu vínculo com a PAI, nasceu da Súlia. Isso, e daí também dela os conselhos, porque daí como a gente representa a PAI, né, a gente entra nos conselhos representando a PAI. E através dali, então, a gente entrou no conselho, primeiramente no conselho que eu não coloquei, que é da criança com deficiência. A gente entrou ali, foi o meu primeiro... a gente até brinca hoje com a Fábio, que era na época a secretária dos conselhos, a gente brinca que quando a mosquinha dos conselhos morde na gente, pastora, não tira mais. Não tira mais. É verdade. Então, foi em 2014 que a gente começou por ali, dali a gente teve as portas abertas para outros, por indicação da própria prefeitura, já não mais pela própria PAI, né, mas os próprios conselheiros do município, em ver a gente empenhado e aquilo que a gente falou no começo. Eu estava vendo que o que eu fazia não era nada, e o que eles estavam fazendo era muita coisa. Então, eu falei assim, eu preciso participar desse muito também. E através disso, as portas para o Evangelho foram alavancando cada vez mais. Eu preciso e eu posso, né? Eu posso participar. Eu posso participar. E aí a gente contribuiu na questão do Conselho da Direito a levar nas escolas, né, a participar de uma capacitação, que é onde entra o Grácia, que eu coloquei por final ali, né, que é o que eu menos hoje faço parte, mas a gente ainda está lá. Então, a participar das capacitações e levar capacitações também para os novos conselheiros, porque o conselho é uma coisa assim, pastora, que quando você sabe, você sai. Né? Porque não pode ser, ele tem que ser sempre mudado. Renovado. Né? E aquilo que a Fábio sempre falava, a sabedoria ou conhecimento a respeito dos conselhos não pode ser para uma pessoa, tem que ser para a comunidade. Certo. Sabe? Então, porque quando eu sei dos meus direitos, quando eu sei daquilo que eu posso fazer, tem como eu cobrar e tem como eu também ajudar. Se eu não sei dos meus direitos, se eu não sei do que eu posso fazer, né, ou do que me cabe, ou do que eu posso realizar, eu não cobro, ou melhor, eu só cobro, eu não faço. Então, ali no Conselho do Direito, a gente aprendeu a respeito da questão de lei, a respeito da questão de direitos, muitas coisas erradas que estavam se colocando, estavam se entrando. Foi através do Conselho de Direito que eu consegui usar como voz, porque daí como presidente tu acaba sendo ouvido, né, em muitas coisas, você é convidado para poder estar em muitos lugares, e através dali a gente conseguiu entrar e tirar algumas leis que estavam entrando, estavam sendo colocado,
que desfavorecia a questão, digamos assim, da criança realmente. Acabava algo que estava sendo imposto que não valorizava a questão da criança. E a gente conseguiu falar de uma forma não bíblica, mas usando a Bíblia. Né, com valores, né? Com valores. Está escrito, as pessoas não quero saber. Agora, quando você fala os valores cristãos, os valores bíblicos, sem referenciá-los quem conhece já sabe do que está falando. E as pessoas conhecem, elas sabem disso. E ali, através dali, a gente conseguiu trazer, então, um entendimento de cada um, que o que estava sendo feito, o que estava sendo levado, não contemplava, né, realmente o que... Não ia contribuir para o bem-estar da criança, né? Não. Que é o objetivo. Então, isso foi acatado, então a gente conseguiu, ali foi uma experiência muito bacana, pastora. Um crescimento para o ministério. E um crescimento para o ministério. Para o ministério. Claro, porque daí o senhor está envolvido com a comunidade, e a comunidade olha para o senhor sem barreiras, né? Sim. Uhum. A pastora Rosinelli diz assim, realmente estamos vivendo isso, querem fechar a ONG que trabalhamos com moradores de rua, muito triste, delas que é a Clínica Canaã, em Curitiba, Paraná. E isso é verdade, eu sei de outras ONGs que trabalham com moradores de rua e que estão sendo fechadas. Aí, quando o pastor Paulo falou da dificuldade do Conselho de Assistência, né, ali da região, também tem municípios que são bem estruturados nisso, tem os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, né, tem Casa Abrigo da Mulher, tem vários programas que contemplam, né, já a Delegacia da Mulher, que dão essa segurança, né, dos políticas públicas e projetos sociais em execução, mas também tem municípios menores que, como o senhor disse, não tem parcerias, não tem recurso, né, que acabam sofrendo. A pastora Lídia diz assim, temos que ter em cada cidade um vereador, porque a igreja tem muita força. Aqui em Criciúma tocamos 5 frentes, o pastor Jair Alexandre é o vereador em Criciúma e eles têm, né, um trabalho muito diferenciado em Criciúma, e o vereador, que é o pastor Jair, tem força para agilizar. É isso que a gente está tentando dizer, né? Cidadania é sim eleger, né? Ter um representante lá. Mas nós também precisamos estar envolvidos em toda a comunidade, não é só ter um vereador, né? Nós precisamos de pessoas nos conselhos de direito, nós precisamos de pessoas nas APBS das escolas, né? Nas associações de pais e mestres das escolas. Nós precisamos estar inseridos nesses espaços que são para ser ocupados por nós também, né? E a gente fica isolado. Porque tem a situação, sabe, pastora, a respeito da cidadania, que é a devoção à causa pública, né? Sim. Então, é isso que eu olho, sabe? É essa devoção a essa causa. Então, aquilo que a gente está fazendo, que é interessante ter um vereador, é importante ter um vereador, melhor colocando. É importante ter um vereador. Mas o vereador, pastora, ele sozinho, ele não vai conseguir. Ele precisa da unidade, né? Então, se ele tiver, por exemplo, a questão do sal, o sal, quando ele é lançado dentro de uma panela, ele não escolhe aonde ele vai. Uhum. Ele vai salgar tudo. Então, penetra em todo o alimento. Como cristão, o que eu vejo é assim, se nós tivermos um conselheiro, né, seja em cada frente dessas, se nós tivermos alguém trabalhando com essas casas, abrigos, trabalhando ali nessas políticas públicas, se a gente tiver um cristão trabalhando ali, a gente consegue muito mais coisa, pastora. Porque o que acontece? As pessoas, elas olham muitas vezes para nós como líderes e influenciador. Elas não olham apenas como um pastor, mas elas olham como uma pessoa influenciadora pelo fato de estar participando. Uhum. Então, a partir daquele momento, a gente sabe que as pessoas que estão ao teu redor ali, que não são crentes muitas vezes, né? Ou, no meu caso, 99% delas não são, o que acontece? Elas param para ouvir, né? Elas param para poder ouvir, e elas também param para aceitar aquilo que a gente está falando. Sim. Então, elas não colocam isso como, não, eu não vou te ouvir porque você é crente. Não, elas passam a ouvir porque elas entendem que a mesma luta que elas estão lutando, tu também está lutando. Uhum. Que a mesma dificuldade que eles têm, que é a questão que a pastora estava falando a respeito da casa que estão fechando, né? Uhum. Muitas vezes a dificuldade é a questão documental da casa. Uhum. Na prestação de contas, né?
Isso. Quando você recebe um recurso, você tem que ser bem fiel na prestação de contas, bem, né, transparente. Hoje eu digo assim, ó, antigamente eu até tinha vontade de abrir alguma coisa semelhante a isso, né? Hoje, andando junto com eles, eu penso assim, meu Deus, não é fácil abrir. Não, não é fácil. Não é fácil abrir, porque... Mas um pastor tira de letra, porque o que tem que prestar de contas... Meu Deus, né? Então, o pastor titular tira de letra. Mas o quanto isso é relevante para o município, sabe? O quanto ele é relevante. Então, se a gente tem participando ali pessoas que são da igreja, elas podem contribuir naquilo que a gente não consegue, como, por exemplo, como gerenciador da casa. Né? Então, a gente não consegue fazer muitas vezes. E tendo ali o cristão, tendo ali alguém, ele vai agir como conselheiro, ele vai agir muitas vezes como um influenciador, né? Então, se ele é o líder da igreja, se ele é um membro da igreja, mas ele está participando, a igreja passa a ser vista diferente, a pessoa passa a ser vista diferente. Eu tenho uma senhora que ela vai no conselho de assistência, ela falou para mim assim, ó, esse tempo atrás, a gente conversando, ela disse para mim, olha, eu já fui de igreja, eu me decepcionei com a igreja, então eu não quero mais igreja. Eu não tinha falado nada para ela de igreja, mas ela ficou sabendo que eu era pastor. E ela falou assim para mim, mas hoje, se eu tiver que ser um pastor, eu quero o senhor como meu pastor. Então, quer dizer, aquilo ali para mim foi muito gratificante, por quê? Porque eu não preguei um evangelho para ela apenas com a palavra. Né? Ela conseguiu enxergar na pessoa ali, naquele momento, de alguém que poderia ser um referencial. Então, eis o que Paulo disse, né? Que nós somos as cartas vivas. Aonde vamos, temos que retratar Jesus nas nossas atitudes, né? E eu vejo assim como isso é difícil para as pessoas, porque elas têm aquela mente que eu sou cristão, então eu estou isolado. Estou isolado, né? Não, eu sou cristão, eu não posso estar ali. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, não pertenço ao mundo e não quero o mundo. Jesus estava em todos os lugares. Jesus ia onde até recriminavam ele porque ele tinha ido, né? Mas ele ia. Ele ia, pastor. Então eu vejo justamente dessa forma a importância de nós termos, né, para concluir ali, a importância de nós termos em cada setor, de repente ali, um conselheiro, um líder, sabe? Alguém que possa, naquele momento ali, que vai ter um superior, né, sobre ele, mas que possa olhar para ele e perguntar para ele assim, o que tu acha disso? Que já aconteceu. Por que eu falo essas coisas, pastor? Porque já aconteceu comigo. De ter alguém na secretaria, de me chamar à parte e dizer assim, pastor, posso chamar de pastor? Eu falei assim, pode. Né? Dizer, pastor, está acontecendo isso, eu estou pensando em fazer uma coisa aqui, o que o pastor acha? Qual é a tua opinião? Sabe? Então, quer dizer, um conselheiro, naquele momento ali, um conselheiro para ele, que ele veio, ele não precisava, pastor. Ele não precisava, mas ele veio perguntar. E a gente respondeu para ele e aquilo ficou ali. Eu não sei qual foi a atitude que ele tomou depois, né? Mas que ele veio fazer a pergunta foi o que me chamou a atenção. Então, se nós agimos como conselheiro, aonde Deus nos colocar, pastor, a gente consegue muita coisa. Consegue. Eu tinha um conhecido que ele dizia assim, eu quero ser vereador, porque eu quero mudar a história desse bairro. Eu falei para ele, mas então você começa ali no conselho. Começa o conselho comunitário, por ali você vai começando, muda aquela rua, né? Age pelo conselho ali que você vai conseguir. E hoje ele é um grande vereador numa cidade pequena e ele é bem conhecido, é uma pessoa muito abençoada. Mas a gente não precisa ir lá para o topo direto, a gente pode começar, né? Onde a gente está inserido e fazer o nosso papel de cidadão, de cristão, que é estar levando a luz da palavra, vivendo, né, através da nossa vida, mostrando e contribuindo com a construção das políticas públicas, com a fiscalização das políticas públicas, né, da aplicação dela. Então, a gente é bom em criticar os governantes, né, é bom em criticar os governantes, mas o que é que nós fizemos para que o que está acontecendo agora não acontecesse? Praticamente nada, né, praticamente nada. Então, eu considero essa disciplina muito importante para criar essa consciência, né, nas pessoas que a gente forma na igreja,
para serem líderes da igreja, né, serem influenciadores. E para mim, um pastor, ele é um grande agente de transformação na comunidade onde ele está inserido. Por isso, se ele fizer uso dessas ferramentas que o senhor está falando aí, ele vai contribuir 100 vezes mais do que já contribui só como pastor na igreja, né? Pastor Paulo. E se ele não faz a diferença, e se como pastor, né, se não faz a diferença na comunidade, no bairro onde você vive e tal, não está fazendo nada, né? Nós temos que fazer a diferença lá fora. Verdade. É isso que faz levar o evangelho, né? O evangelho sem falar, sem pregar. Como o pastor falou ali, né? Você é um referencial. Somente com as atitudes. Isso, com as atitudes. Então, nós temos que fazer a diferença lá fora também. Verdade. Pastor, nós temos um tempinho ainda. Quer contar um pouquinho do seu testemunho com a Súlia? De como a Súlia levou o senhor para esse caminho? O que a Súlia representa nessa luta toda? Então, pastora, como a gente fala, a gente sempre teve em APAES que eram APAES grandes. Então, a gente acabava não se envolvendo ou tinha aquele pensamento, não, eu tenho a igreja, eu estou auxiliando. Na época, a gente, em Jaraguá, a gente era auxiliar, né, até do pastor Jair. O pastor Jair me ensinou muito na questão. Pastora Lídia, são excelentes. Um abraço, pastor Jair, pastora Lídia aí. Então, excelentes são meus exemplos, porque a pastora Lídia sempre cobrou e sempre teve a questão de fazer tudo com excelência, né? Então, ali foi onde a gente daí a PAI de São Francisco, ela é uma PAI grande. Então, a gente participava com aquilo que era possível para nós e a gente não interagia tanto assim. PAI de Jaraguá. PAI de Jaraguá. Jaraguá. Aí, quando a gente veio para a PAI de São Francisco, a gente pegou uma PAI na época com 50 alunos. Né? Então, a gente pegou uma PAI pequena. E aí, quando as coisas são quando Deus quer mudar a tua mentalidade, ele coloca usa. Lá. Ele coloca lá. A gente foi, e aí tinha um senhor, me ajuda não, seu Wilson. Seu Wilson, na época, ele era o atual presidente da PAI. E aí ele pegou e me abraçou. Ele me abraçou e falou assim, eu vou te fazer presidente da PAI, você vai ter que ficar aqui, você tem que ser presidente da PAI. Eu pensei, não é isso, né? Eu falei assim, não. Você já tinha a questão da igreja, tinha uma série de coisas. Deus me chamou só para pregar o evangelho em São Francisco, né? Eu falei assim, não quero. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria dizer um não para ele. Então, a gente começou a andar ao lado. E aí foi onde começamos ao lado dele, ele ia fazer uma coisa, ele me chamava. E ali, por isso que eu digo que a culpa foi da Súlia. Né? Porque daí, como a Súlia, a gente ia levar ela, e a gente sempre foi ativo na PAI, em participar dos eventos da PAI, então, por causa disso, a gente começou a ir, e daí aquela coisa, pastora, a dificuldade do som. Né? Então, começa a mexer no som, e eu prestei atenção que estava com dificuldade. E eu não sei ficar quieto, nesse sentido. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a mexer. Né? Aí, eu fui lá mexer no som. Daí, ali, já começaram a dizer assim, não, então tu entende, não, tu sabe, não, tu me ajuda aqui. E a gente, prestativo, a gente começou a ir, né? E ali foi onde começamos a entrar. E aí a questão da Súlia, tinha que ter um representante no conselho da criança, estava se formando, da pessoa com deficiência. Estava se formando o conselho em 2014. O São Francisco não tinha. E aí, vai quem? Manda o Paulo para lá, né? Porque eles me chamam assim, manda o Paulo para lá. O pai da Súlia, manda o pai da Súlia para lá. O pai da Súlia consegue fazer. Pega o pai da Súlia. E aí o pai da Súlia foi para lá, o pai da Súlia vai para cá, o pai da Súlia vai para o outro lado. E ali a gente começou a ver o quanto havia de necessidade e o quanto era interessante o conselho. Porque até então, né, o conselho para mim, eu ouvia falar a respeito de conselho, mas não via o interesse ou o quanto o conselho faz para o município. Eu não via. Sendo que muitas aprovações passam pelo conselho, até mesmo de verbas, né, que é a questão da assistência social. Então, eu não via a relevância do conselho. E aí foi onde a gente começou a participar, a Súlia junto, a gente levando a Súlia, aonde a gente vai, a Súlia está conosco. Não está aqui agora porque está dormindo. Sabe que eu estava pensando, como é que eles vão fazer com a Súlia? Então, aí sempre levando a Súlia, então,
que as pessoas vendo a Súlia, e por que a gente leva a Súlia? Para mostrar também, pastora, que uma criança com necessidades especiais, ela não deve, perfeitamente. ela não deve ficar numa cama, ela não deve ficar numa cadeira, ela não deve, que é o que as pessoas tinham, deixa lá, não, ela não deve, ela tem uma vida, ela tem os seus interesses, ela tem o seu mundo. Ela é uma participante ativa das reuniões da educação, ela está em todas, desde o começo. Ela ama. Esse ano está para ela, tá sentindo. Ela sentiu falta, pastora, da convenção nacional, sabe? Sim, do convívio, né? Ela está sentindo falta agora da estadual, né? Que chega nessa época. Ela está sentindo falta. As aulas, ela está assim, olha, nós temos passado um sufoco, temos passeado bastante com ela. Para compensar. Né? Exato. Então, foi através dela, né, dela estar nessa posição, a gente olha assim, o quanto Deus é maravilhoso, pastora. Sabe? O quanto Deus é maravilhoso, porque se ela não tivesse na condição que ela está hoje, e se nós não tivéssemos uma pai que precisasse, fosse mais carente nesse sentido de pessoas trabalhando, né? Hoje nós estamos com 10 alunos na PAI. Olha só, então, dobrou, mais que dobrou. Então, e a gente vê assim, ó, se ela não tivesse condição, eu não viveria esse mundo. Sim. Pastora, esse mundo de estar ali, de ver, de presenciar a necessidade das crianças, né? De fazer abertura, muitas vezes, em eventos proporcionados pela PAI, a gente fez abertura, pastora. Então, o evangelho foi pregado, automaticamente Sim. a bandeira da nossa igreja foi hasteada, levantada ali, mas por quê? Pela questão da Súlia. Então, muitas vezes eu falo, né? As almas que nós ganhamos, a Súlia tem participação. E como? Foi através dela. Foi através dela que a gente chegou, foi através dela que nós fomos lá. Então, ela é bem importante na questão de estarmos ali nos conselhos, de vivermos essa situação e transformação na nossa vida, né? Transformação na nossa vida. Pudemos também transformar muitas vidas de pais, né? De pais. Quem sabe, naquela ignorância nossa lá atrás, né? A respeito do deficiente, as coisas das limitações que na verdade eles não têm, né? Porque eles têm uma limitação física, mas a sensibilidade, né? Os sentimentos e tudo flui igual, né? Sim. Perfeito. Eu digo que perfeitos são eles, né? Sabe, pastor, a gente até descobre coisas, né? A gente sempre diz que a Súlia é cadeirante. Aí, acho que no ano passado, eu descobri que a Súlia não é cadeirante. Ela está cadeirante. Por quê? Por causa que a Súlia tem todos os movimentos das pernas, a Súlia tem todos os movimentos. Ela não consegue andar, porque a gente não tinha o conhecimento que hoje existe, a questão das próteses, né? Que são feitas, até as próprias a PAI pode produzir essas próteses para as crianças. Sim. Então, pelo fato de não terem conhecimento disso, pelo fato de a gente não estar envolvido, né, com as APAIs, e muitos pais, e vai um alerta para os pais, muitas vezes por não estar envolvido com a sua PAI, ele acaba não tendo benefício para o seu filho estrutural. A gente conheceu crianças que estavam na mesma situação que a Súlia estava e que hoje, com o pai ou a mãe segurando pela mão, conseguem andar. E que eram vistos como crianças cadeirantes, mas na realidade eles não eram cadeirantes, eles estavam cadeirantes. Então tiveram uma qualidade de vida muito grande depois que eles começaram que eles falam o trote, né? Que eles começaram a andar ali, a dar os passinhos. Eles conseguiram ter uma diferença de vida muito grande. Então, hoje a gente olha assim, a gente pensa, se nós soubéssemos disso há 10 anos atrás, sabe, a condição da Súlia hoje seria diferente. Hoje não tem mais, na situação dela, não tem mais como. Né? E olha a importância de vocês estarem inseridos ali, podendo alertar outros, né? Podendo ajudar outros a ver, a corrigir, a usufruir do que tem, né? Uma bênção. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Salete Terezinha, para a pastora Ivanete de Góes, lá de Chapecó, Álvaro Alves, Roselei Albino, pastora Marineuza Mota, pastora Silvana Schulhaus, pastor Sérgio Eduardo, a Ieque Manancial,
Um abraço, pastor Leonardo, pastora Marlene, pastor Balduino, também nosso superintendente de Joinville e conselheiro. Pastor Leonardo é o superintendente da região de Jaraguá do Sul e presidente regional do ITQ, né? Ali. E o pastor Paulo é o diretor do ITQ e a pastora Marta, diretora regional do Departamento de Educação Bíblica, como eu falei no início. Então, pastor, eu fico muito feliz quando vejo pessoas que estão, né, no ministério e que conseguem se envolver nesse nível que o senhor se envolveu. E esse outro conselho que o senhor, o Grácia, né, esse já é mais a nível regional. Na realidade, ele é um grupo de articulação. Grupo de apoio. Uhum. Então, a questão dos conselheiros tutelares, então, ali a gente já vai mais para capacitação dos conselheiros tutelares, né? A dificuldade que tem nessas novas leis que estão entrando, então, os novos conselheiros, então, através do Grácia, a gente consegue chegar até eles com um nível de, digamos assim, de instrução maior, né, mais qualificado na questão. Então, eles articulam. Ali também, pastor, tem o pessoal ali sabe, é muito 10 mesmo, eles amam a causa, eles amam o que eles fazem. A gente brinca ali que tem gente que começou, eles são os pré-históricos, né? Tem um pastor ali que ele é pré-histórico, ele que começou, juntamente com os demais, a questão da construção desse conselho, né, de articulação. Sim. E hoje nós temos o observatório em Joinville. O observatório foi construído através do Grácia, da força que ele tem. Então, foi instruído ali, foi constituído ali o observatório. Quando ele foi implantado, a gente estava junto com eles, até a gente fez parte lá no momento histórico, né? Trouxemos para o município uma certificação na época. A gente foi lá buscar a certificação do município, né, como participante. Então, tudo isso aí, pastor, se a gente for falar, a gente fica... a gente tem que controlar, tem que segurar. Olha, o Sócrates Varrones, boa tarde, paz, estou morando em Araranguá, mas sou filho na fé do pastor Daniel de Oliveira, coordenador nacional de casais, coordenador terapêutico e independência química. Deve estar envolvido em alguma ONG também. Então, Samitiba, no livro Ensinar Aprendendo, ele faz uma reflexão. E ele tem várias coisas que ele reflete, mas 2 frases me chamam a atenção nessa literatura. Quanto custa para um país um mau governante? Quanto custa para uma cidade, uma comunidade, um não cidadão? O que um não cidadão causa? Qual é o dano que ele causa? Então, é por isso que a gente investe na formação da nossa liderança, e é por isso que a gente está apresentando essas disciplinas, né? E cidadania, a gente podia chegar aqui e falar dela de uma outra forma, né, pastor Paulo? Mas ser cidadão não é só ser vereador, ser deputado, não é só essa esfera que atinge. Ser cidadão começa dentro da minha casa, respeitando o espaço do meu próximo, que está mais do meu lado, né? Ser cidadão é muito mais complexo do que o que a gente fala, do que vem na nossa mente quando se fala de cidadania, já vem falar de política, já rechaça, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de conhecer o que tem na minha comunidade que eu posso me inserir e ajudar, contribuir. E tem bastante, pastor. Tem bastante coisa, né? Só os conselhos de direito tem de todas as faixas etárias. Né? Tem mulher, criança, adolescente, idoso, assistência, né? Dentro desses conselhos tem várias políticas públicas e projetos em andamento que podem também, que a gente também pode contribuir, né, pastor Paulo? Sim. Nós fizemos com o conselho da pessoa com deficiência, nós conseguimos em 2015, a gente conseguiu, montamos todo um projeto, foi entregue o projeto de mãos beijadas na época para um vereador, né, porque você consegue montar, mas é eles quem tem que então, aprovar. Ele pegou todo o crédito em relação a isso, né? Mas quem chorou, quem passou noites em classe... Quem conhece a realidade para poder montar daquela forma é quem está inserido lá. Isso, e a gente conseguiu montar e a gente conseguiu fazer a praia acessível em São Francisco do Sul,
que na época foi bem comentada, assim, foi um avanço muito grande para o conselho, né, da pessoa com deficiência, foi um avanço muito grande para nós. E a gente conseguiu, assim, choramos, suamos. Na época, a secretária que estava da assistência social, ela batalhou um monte para poder conseguir. A gente conseguiu, antes da virada, a gente inaugurar, em 2015, então, a Praia Acessível. E quem inaugurou? Dona Súlia. A Dona Súlia foi inaugurar a Praia Acessível. E a gente foi, então, assim, hoje a Praia Acessível, ela existe, está sendo aperfeiçoada, né, porque foi um projeto inicial, então ela está sendo aperfeiçoada e cada dia a gente percebe a dificuldade ou que tem que ser melhorado em relação à Praia Acessível, mas foi uma luta de um conselho, pastora. Sim. Foi uma luta de um conselho ali, de conselheiros empenhados, né, envolvidos com a cidadania, né, dos pais, devoto à causa pública, né, que não levaram crédito. Se for perguntar quem montou, quem fez a Praia Acessível, vamos falar de vereador, vamos falar de gestão. Da gestão que inaugurou. Da época, mas não vamos falar dos conselheiros. Sim. Mas essas políticas são criadas. Então a gente trabalha. A gente trabalha escondido, né? Como dizem, por trás dos bastidores, para que tudo funcione perfeitamente. Isso é legal, pastora. Isso é muito gratificante mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Francisco Fernandes, que é aqui de São José, e ele é pré-candidato aqui pela região de São José, já foi vereador e agora está como pré-candidato de novo pela cidade. Deus abençoe, pastor Francisco, e boa sorte na sua causa. Pastor Maurício Joen, que também entrou aqui. O pastor Francisco diz que é muito importante a igreja participar da vida política. Na verdade, a igreja do Evangelho Quadrangular, principalmente no estado de Santa Catarina, ela vem desde 1980 e pouquinhos ali com o pastor Parisuto, né? Foi nosso deputado, foi vereador em Chapecó por 2 mandatos, mais 3 na Assembleia Legislativa. Nós temos o pastor Jair Mioto, um deputado atuante, né? Temos vários vereadores, em Criciúma tem o pastor Jair Alexandre, em São José o pastor Francisco, em várias outras cidades nós temos os nossos representantes nos poderes, né? Nos poderes, nós devemos sim enviar representantes para os poderes legislativo, executivo, judiciário. Eu sempre digo para os meus alunos, aquela vaga lá de juiz, lá naquele fórum, é sua. Você só não vai se você não for atrás, se você não fizer o caminho para chegar, mas foi para você que Deus criou, né? É só olhar na Bíblia, é só ler, quem conhece a palavra sabe. A política, ela foi instaurada desde que Deus criou Adão e Eva. Desde ali já se vivia em comunidade, né? Já se vivia praticando os direitos e os deveres. Já fazia cidadania. Já se fazia cidadania, é isso aí, já se fazia cidadania. Então, o que eu oro sempre, pastor Paulo, é isso, para que nasça consciência, principalmente no povo de Deus, porque o povo de Deus veio para ser luz, e não para ficar falando mal das autoridades, e sim para reverter as situações, não só com palavras, mas também com ações, agindo na comunidade, se inserindo na comunidade, né, fazendo parte das coisas que podem ser mudadas. Pastora Marta, pode falar, pastor Paulo. A gente tem que perder aquele pensamento de que eu vou votar em fulano de tal porque ele vai me dar alguma coisa, né? Questão de política. A troca, né? A troca. E também assim, eu vou votar em fulano para não perder meu voto. Eu vejo assim, eu passo a perder o meu voto a partir do momento que eu votei sem o meu pensamento como cidadão. Aí eu perdi meu voto. A partir do momento que eu votei sem a consciência, né, sem a consciência, minha consciência como cidadão, minha consciência como o melhor para o meu município, a minha consciência como o melhor para o meu bairro, ali sim eu joguei meu voto fora. Independente se o meu candidato vai ganhar ou não, né, é uma outra coisa, mas se eu votei por causa que a maioria está votando em fulano, eu joguei meu voto fora. Porque eu fui infiel aos meus princípios, eu fui infiel à minha consciência, então eu joguei fora, pastora. É isso que a sociedade hoje não tem que perder isso. Escolher como cidadão, escolher como pessoa que mora ali, que sabe o melhor que é para o seu bairro ou para a sua rua, né? O exemplo que a senhora falou no começo, não vou pensar no meu bairro, então, eu vou pensar na minha rua. Pensar na minha rua já é uma grande coisa. Como ela deve ficar.
posso contribuir, né? Como posso contribuir? Isso. Como posso fazer, né? Posso então, Bertolt Brecht, no poema O Analfabeto Político, ele retrata muito bem, né? A pessoa que não gosta de falar de política acaba vivendo, né? Isso que a gente está vivendo agora. Nós somos omissos em escolher. Ah, não tem ninguém que presta, mas então nós não formamos ninguém que presta, porque quem forma a sociedade somos nós. As pessoas, pessoa afia pessoa, né? Pessoa ensina pessoa, pessoa cresce com pessoa. Então, eu oro bastante para que Deus conscientize, né, as pessoas nesse sentido, que a gente possa deixar para as próximas gerações um legado diferente do que esse que nós estamos vivemos até há pouco tempo e continuamos vivendo ainda, de fazer da política um machacotismo, alguma coisa ruim, porque ela não é, ela é uma coisa boa, instituída por Deus, ela é uma coisa boa. Daniel, José, né, e muitos outros exemplos bíblicos que a gente poderia trazer, é o retrato de Deus para a ação política. Não é isso que a gente vê, né? Pastora Marta, que mensagem a senhora deixa para os seus alunos, seus colegas pastores, para os seus colegas pais, né? Os pais que acompanham a senhora no dia a dia. E o pastor Paulo é o conselheiro, né? O presidente do conselho, mas a senhora está sempre junto, sempre do lado. Então, o pastor Paulo sem a pastora Marta, não ia ser muita coisa, né, pastor Paulo? Não ia ser tudo o que é. Eu quero deixar para os, como diz, para os alunos, membros, líderes, né, os amigos, os pais, eu quero ler lá em 1 Pedro 2,17, que diz assim, pastora: honrai a todos, amem os irmãos, temem a Deus e honre o rei. Aí está o segredo de tudo de bom na nossa vida. Aí está o segredo de tudo de bom para você, pastor, para a sua igreja, para a sua comunidade, para os membros. Temem a Deus e honre o rei. Amém? A recompensa da honra, né? A recompensa da honra. Mas eu quero deixar essa mensagem. E Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Paulo, as suas considerações finais, a sua mensagem ao ministério e a todas as pessoas que estão nos acompanhando e aqueles que ainda vão poder ouvir ouvir essa live que fica gravada na página. Então, pastora, Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, ó: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Então, eu deixo essa parte de sermos luz, pastora, de sermos luz aonde nós andarmos. A gente sabe que nós vivemos num mundo corrompido, nós sabemos que nós vivemos no meio de pessoas que são gananciosas, são ambiciosas aos extremos. A gente sabe disso, mas nós não estamos fora dessa situação e Deus não nos colocou fora dela. Pelo contrário, Ele disse que nos colocou no meio de lobos, né? Então, só que ali a gente precisa resplandecer a nossa luz. Ali nós precisamos ter a diferença, ali nós precisamos mostrar o nosso caráter, ou o caráter de Cristo em nós. É ali que nós vamos mostrar. Eu falo para a minha igreja, onde eu estou hoje, pastora, que dentro da igreja é muito fácil eu dizer que eu sou santo. Verdade. Dizer que sou honesto. É muito fácil. Eles vão acreditar. Eu só vou provar isso com as minhas atitudes. É onde eu vou provar, é lá fora, é lá no meio da podridão, é no meio da corrupção, é no meio das pessoas perversas, é que realmente eu vou mostrar quem eu sou, a luz que eu tenho, a pessoa que eu sou é ali. Então, a mensagem que eu deixo é justamente para que cada líder, cada irmão, cada um que diz que leva a bandeira de Cristo, né, que ele pare para analisar o que ele está sendo, aonde ele está, o que as pessoas falam para ele, né, ou para ela, qual é a resposta das pessoas para eles, as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem a Cristo. Né? É eles que são nossos, digamos assim, verdadeiramente vão falar quem nós somos, porque eles não conhecem a Deus,
Então eles não têm receio, porque eles falam. Uhum. Bem Então isso. essas pessoas, se essas pessoas estão falando bem da gente, estão falando bem do evangelho que nós servimos, então estamos bem. Né? Estamos sendo aquilo que Deus colocou. O Estamos propósito sendo reflexo de Jesus. o propósito decidido por Deus não está fora. Agora, se eles estão falando mal da gente, alguma coisa está errada, pastor. Então, Alguma essa coisa precisa reflexão ser precisa revista, mudada. né? Uhum. Então, essa reflexão A pastora Marineuza diz assim: a glória a Deus, o trabalho da IEQ nas comunidades, parabéns. Pastor Fábio Vitor também entrou, pastor Enedir de Moraes, João Souto, pastor Luiz Carlos Becker, pastor Oséias do Pardo, Jair Nascimento, e aqui está o pastor Antônio Carlos Contu. Paz seja convosco, Deus os abençoe, e acredito que a legítima participação na política. Por favor, mandem um abraço aos meus pastores aqui em Cajamar, São Paulo, na região 591, pastora Neide e pastor Edson. Então, está aí o abraço enviado à pastora Neide e o pastor Edson, a pedido do Antônio, lá em Cajamar. Olha, pastor Paulo, onde vocês estão chegando? Lá em Cajamar, São Paulo, na região 591. Deus abençoe os irmãos quadrangulares aí da região 591 de Cajamar, São Paulo. Queridos, nós estamos indo para os nossos momentos finais. Nós fizemos hoje uma pequena reflexão, uma pequena abordagem sobre cidadania. E o pastor Paulo e a pastora Marta deixaram exemplos, né, práticos de como nós podemos nos inserir na comunidade e contribuir com o desenvolvimento da localidade onde nós estamos inseridos. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem na página da secretaria, essa página onde vocês estão assistindo, compartilhem essa live, também no canal da secretaria, SEC Espaço SC no YouTube. E John Stott deixa uma frase no livro Mentalidade Cristã. O cristão deve ter uma participação que cause impacto na comunidade que o rodeia. Nossa próxima live será no dia 25, às 17 horas, com o tema Pais Analógicos, Filhos Digitais, e os nossos convidados são o pastor Jair e a pastora Patrícia Mioto. Boa tarde a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Paz. Paz. Paz.